Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Galera, vamos hoje falar de muita nostalgia gostosa. Vamos tocar na nossa infância, na adolescência, que abraça, que toca o coração. Hoje eu quero falar de 5 desenhos que me emocionaram, que me moldaram, que me transformaram e com certeza mexe ainda muito com você. Viveu nos anos 80, nos anos 90. Então é isso, vamos embarcar nessa viagem no tempo maravilhosa. Vou trazer 5 desenhos muito, mas muito especiais que moldou a sua personalidade e te transformou o que você é hoje. E quando você enxerga, quando você vê, se emociona. Bora? Preparados? É isso. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Papo de Geek. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. E estamos aqui de volta para falar sobre muita nostalgia gostosa, 5 desenhos que eu vou trazer para vocês que te emocionaram. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe o quanto que é importante pra gente. Galera, vamos lá, vamos começar com o primeiro desenho. Todos me emocionam demais, tá? Vamos pegar, eu quero trazer para vocês, pegando carona no filme que vai chegar em junho. Eu espero que, assim, a gente já analisou trailers, já fez muita coisa legal aqui no canal. Vamos falar de He-Man, Mestres do Universo, cara, lançado em 83, quando chega no Brasil, e que simplesmente tomou conta de uma geração inteira. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Por que o estereótipo, né, um cara louro de cueca montado em um tigre gigante, virou um ícone cultural que até hoje, tanto é que o filme vai estrear agora, né? Por que He-Man é tão icônico, né? Por que essa persona é tão icônica, né? E a resposta ela é muito clara para mim. Vamos tentar explicar um pouquinho, né? Porque o He-Man não é só um herói, né? Ele era a ideia do herói. Vamos lá. O Príncipe Ada era um cara comum, né? Filho do rei, meio sem graça, mas quando que ele erguia aquela espada, né? E gritava pelos poderes de Grayskull, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Cara, e eu tenho a força, ele se tornava uma outra coisa, né? Ele se tornava o que todo menino queria ser, cara. E não era a força física só, né? O He-Man sempre terminava o episódio com uma lição de moral, sabe? Que era maravilhosa, era maravilhosa. Até a próxima, amiguinho. O episódio acabava e ele olhava pra câmera e falava coisa tipo: lembre-se, crianças, nunca minta para seus pais. Coragem e medo são 2 instintos muito importantes. E devemos prestar atenção nos dois. E a gente ficava lá, cara, com o cereal, com o almoço, né, escorrendo pela boca e pensando seriamente, cara, na vida. Mas eu acho que o impacto cultural do He-Man, ele vai além do desenho. A Mattel lançou uma linha de bonecos, eu lembro que eu tinha o Castelo de Grayskull, eu tinha todos os personagens. Foi uma revolução, né, no mercado dos brinquedos, né? O esqueleto virou um dos maiores vilões icônicos, né, da animação e o estereótipo também, né, aquele crânio amarelo, né, com aquela roupa musculosa, mas funcionava demais, né? Aqui no Brasil, a dublagem era maravilhosa, né? Garcia Júnior foi confirmado, né, pra ser a voz do He-Man no filme, né? Então, assim, é um histórico, e eu lembro de manhãs, eu lembro de momentos maravilhosos assistindo o He-Man, né? Eu tava revisitando esses dias, até para fazer o vídeo, como me emocionei, né, com os personagens, com Eternia, com tudo que acontece, né, e como que era diferente, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, como que a dinâmica dos desenhos dos anos 80 e 90 são completamente diferentes dos desenhos de hoje em dia, né, dessa geração mais nova. Mas He-Man, assim, tá no meu coração, tá no seu coração também. Vamos esperar, aguardar o filme que chega em junho. Mas é isso, eu acho que a Netflix lançou, né, animações interessantíssimas em 2021, né, já tem 3 temporadas já, que é bem honesta, é bem interessante, bem feita. Então, assim, He-Man, ele parece que saiu de moda, mas ele voltou com força total. Então esse é um desenho que me traz muita nostalgia e com certeza mexe com você também. Bom, vamos lá. Segundo desenho que também vai te emocionar muito. Eu tenho aqui o pack em DVD, né, com até onde ele foi. Mas presta atenção, vou falar uma coisa com vocês. Respira fundo.
porque esse desenho não é só nostalgia, né? Eu acho que é um trauma coletivo e afetivo. Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons de 83 também. Crianças entram em um brinquedo, como se fosse um trem fantasma num parque de diversões, e caem e saem em um mundo de fantasia medieval do qual eles nunca mais conseguem voltar para casa. E esse era o negócio, né? A série inteira tem 27 episódios, era sobre crianças tentando achar o caminho para casa. É isso, né? Bob, Sheila, Hank, Eric, Diana, Presto, Uni, Mestre dos Magos, né? Aquele velhinho misterioso que ajudava, mas nunca resolvia nada de verdade. Eu gostaria que fosse tão fácil, mas isso é coisa da natureza e infelizmente a minha mágica não pode fazer nada. Caverna do Dragão, ele foi talvez o desenho mais corajoso, né, da televisão infantil dos anos 80, né? Mas por quê? Bom, porque ele não protegia as crianças, né? Os personagens tinham medo, né? Sofriam de verdade, né? Choravam, como eu falei, né? Erravam. E um vilão absurdamente bem feito, bem construído, Vingador, aquele cavalo alado dele, tenebroso, aquela voz imponente, né? Mas acho que o que realmente marcou foi o final, que nunca veio, né? A série foi cancelada antes de ter a conclusão. Tem um roteiro, né, pro episódio final, Requiem, que tá na internet, tá nas redes sociais, mas que nunca foi animado, né? O episódio em que eles finalmente voltariam pra casa, né? Agora que sou o mestre dos magos, eu posso nos mandar pra casa. Eu não acredito. Eu acho que por décadas os fãs cresceram sem esse fechamento, né? E aí o que isso pode ser? O que isso significa, né? E eu lembrava disso, né? Eu pensava isso, né? É uma geração inteira cresceu com um buraco na história, né? De que de alguma forma fez com que a Caverna do Dragão ficasse ainda mais poderosa, né? Eu acho que é porque, assim, brinca muito com a vida real, né? Nem sempre a gente chega em casa, nem sempre a história tem um final, né? Acho que o impacto cultural desse desenho ele é imenso, né? Ele popularizou o universo de RPG, né? Do Role Player Games no Brasil de um jeito que nenhuma outra mídia conseguiu, né? Dungeons and Dragons hoje ele é mainstream, tem série na Netflix, filmes, games e muito disso vem dessa sementinha plantada nos anos 80, né? Então, para fechar, não foi só um desenho, né? Vamos dizer que foi uma ferida carinhosa que a gente carrega com muito orgulho. Ah, rapidinho, como que eu podia esquecer, né, do Tiamat, aquele dragão imponente de 5 cabeças, né, que o Vingador realmente tinha medo, né, de enfrentar. Concepção incrível, desenho maravilhoso e personagem, sempre que o Tiamat aparecia, tu sabia que ia dar merda. Bom, vamos lá, o terceiro. A emoção tá batendo forte, né? Sabe quando você tem aquela memória que não é nem imagem nem história, né? É mais uma sensação, né? Acho que Thundercats pra mim é essa sensação, né? Aquela música da abertura, né? Que tá na sua cabeça. Coloca aí, Tito, um pouquinho. Thundercats are on the move. Thundercats are loose. Feel the magic, hear the roar. Thundercats are loose. Que vai explodir a televisão, é a espada do Lion. Lançado em 85, Thundercats trouxe uma coisa que poucos desenhos tinham na época, né? Uma mitologia própria. Não era baseado em gibi, não era baseado em adaptação de brinquedo. Era um universo construído do zero. O planeta Thundera explodindo, os Thundercats fugindo, chegando num planeta desconhecido, né? E sendo perseguido por um icônico, incrível personagem, o Munra, o de vida eterna. O Lion era um menino que virou adulto num sono criogênico e chegou no novo mundo com aquele corpo de homem, a mente de criança, enfim, metáfora profunda para um desenho infantil, né? Eu acho que assim, ele estava descobrindo quem era, né? Ao mesmo tempo precisava liderar, né? O personagem do Lion é incrível, E eu lembro que eu também tinha todos os personagens dos Thundercats, né? O impacto cultural dos Thundercats é enorme, né? A Espada Justiceira, o Olho de Thundera, eles viraram o símbolo mais reconhecível da animação
né, por muito tempo, né, dos anos 80. Não, e olha os personagens, né? Chitara com a sua velocidade e intuição, o Tigra com a invisibilidade, o Pantro com a força bruta, os Gêmeos, né, com a astúcia, e o Mun-Ra, cara, o Mun-Ra, um dos grandes vilões da história da animação, né? A transformação do Mun-Ra, né, daquele velhinho enrolado, né, em faixas, né, para se transformar naquele colosso gritando, né, era aterrorizante de um jeito que me deixava paralisado, assim, né? Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o divino eterno! Bom, uma dica para quem quiser, em 2011 eles vieram com um reboot muito bem recebido pelos fãs, né? É uma animação interessantíssima, né? Mas é engraçado que até hoje, desde 24, 25, vieram com ideias, né, de novo reboot, mas que nunca aconteceu. Thundercats é daquelas IPs que a indústria sabe que tem um valor emocional muito, muito alto, né? Mas Thundercats, ele tá sempre naquela ideia de voltar, mas que nunca acontece, que os fãs, né, dos anos 80, 90, que levam essa animação no coração, sempre esperando, né, estão de braços abertos para as animações novas, enfim, uma nova ideia, uma nova concepção de trazer de volta esses personagens incríveis que são os Thundercats. Bom, vamos lá, acho que depois de tanta aventura e emoção, alguém precisava aliviar a tensão. Até rimou, né? Acho que quem melhor para isso do que o mais caótico, responsável e o mais hilário da história da animação? Pica-Pau. Pica-Pau, cara. Cara, criado por Walter Lantz, 1940. 1940, cara. Antigo demais essa animação, cara. E que de alguma forma ela continua sendo engraçado até hoje, mas muito engraçado. A graça do Pica-Pau, ela é simples e genial ao mesmo tempo, cara. Ele não é herói, ele não tem missão, ele é o problema. Em quase todos os episódios, né? O Pica-Pau é a fonte do caos, cara, não é a solução. Ele aparece, começa uma confusão, todo mundo tenta pegar o Pica-Pau e no final ele sai rindo com aquela risada maravilhosa que o editor vai ter que botar agora. Que é literalmente impossível da gente ouvir sem sorrir, né? Mas sabe o que é mais interessante, cara? Pica-Pau foi um dos primeiros personagens de animação a ter uma personalidade verdadeiramente subversiva, cara. Ele não respeitava a autoridade. Não seguia a regra. Era trapaceiro, impulsivo e até cruel às vezes, né? A gente amava ele por isso. Não, e o engraçado é que tem uma coisa meio psicológica nisso, né? Que isso nas crianças fazia muito, isso era comigo também, né? Que o Pica-Pau era aquela expressão do nosso lado que queria fazer bagunça sem ter consequência, né? Onde que o limiar do mundo, do nosso mundo de criança e do mundo adulto ficava muito distante, né? Uma coisa muito interessante, a dublagem brasileira é uma das mais famosas do mundo, né? A risada do Pica-Pau em português é reconhecida internacionalmente, né? Ela virou parte do patrimônio cultural brasileiro da animação. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Bom, e pra quem interessar, em 2018 a Netflix ela trouxe uma série nova, né, do Pica-Pau em CGI, né? A Woodpecker Goes to Camp. O filme veio logo em 2023. Muito legal também, divertidíssimo. Eu acho que assim, é uma animação maravilhosa. Sempre que eu me vejo vendo, eu me emociono, dou risadas, as lembranças dos episódios, e aí você faz aquela volta, né, onde você estava, em que momento da vida, da adolescência, época da escola. É tanta memória junto que traz Pica-Pau que dá aquele conforto no coração e uma nostalgia, uma saudade muito gostosa. Bom, vamos lá. Vamos chegar no final, que eu acho que a gente chega no maior de todos. Não é porque é o mais épico, o mais profundo, né? Mas porque Tom e Jerry é universal de um jeito que nenhum outro desenho conseguiu ser. Criado por William Hanna e Joseph Barbera, com a história de um gato que persegue um ratinho. Acabou a história, cara. Acabou a história. Parece simples demais, né? Para ser um fenômeno que dura mais de 80 anos.
mas é exatamente essa simplicidade que é o segredo de Tom e Jerry, né? Não precisa de idioma, não precisa de legenda. Uma criança no Brasil, no Japão, na Nigéria, na Rússia, na Tunísia vai rir das mesmas cenas. Vai sofrer quando o Tom apanha. Vai torcer pro Jerry escapar. É comunicação humana em níveis fundamentais, cara. Fundamentais. Mas, assim, tem uma camada que a gente só percebe quando cresce, né? Tom e Jerry não é sobre um gato e rato, né? É sobre a coexistência de opostos que precisam um do outro. Quantas vezes Tom e Jerry pararam de brigar para enfrentar um inimigo comum? Quantas vezes Jerry salvou o Tom? Quantas vezes Tom ajudou o Jerry sem precisar, né? Eles são rivais, mas seriam nada sem o outro. Então, e assim, e culturalmente, né? Eu acho que Tom e Jerry ele tá em todo lugar, né? Ele tá em meme, tá em música, referência política, tá na propaganda. Quando alguém cai e apanha de um jeito ridículo, a primeira comparação é com o Tom e Jerry, né? Quando alguém persegue algo que nunca vai conseguir, é Tom e Jerry, né? Eu acho que a linguagem cultural desse desenho, ele é parte do vocabulário humano, né, cara? E assim, eu lembro de assistir Tom e Jerry, eu vejo regularmente antes de dormir. Eu lembro de ver com meu pai, de ver com meu avô. Assim, é tão emocionante, né? O poder que esse desenho tem de te fazer rir, de te fazer chorar, de te emocionar, de te levar para lugares onde a lembrança é maravilhosa. Ele te leva para momentos da sua vida incríveis, né? Onde você resgata muita coisa gostosa. Então, assim, é memória, é saudade. Esses 5 desenhos fazem muito isso, né? Então, tá sendo muito emocionante fazer esse vídeo, porque eu lembro de muita coisa gostosa, de muitos momentos legais da minha infância, da minha adolescência, e eu espero que vocês também tenham se emocionado. Então é isso, chegamos ao final. Me diga você agora, quais os desenhos que te emocionaram na infância e adolescência? Se esses 5 batem, né, na nostalgia, te fazem, né, viajar em lugares maravilhosos da infância, adolescência. Deixa nos comentários aqui que eu vou responder a todos sem exceção. Eu adoro bater papo com vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para quem vocês quiserem e ative o sininho, sabe o quanto que é importante. Beleza? Então é isso, um grande abraço a todos. Obrigado pelo vídeo, foi maravilhoso falar desses desenhos incríveis que fazem parte de mim, fazem parte do Marcelo como ser humano, né? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu e